Sejam muito bem-vindos à continuação aqui das nossas maravilhosas aulas de recurso. Nós iremos agora ingressar aí nos requisitos essenciais para que o seu recurso extraordinário seja aceito pelas instâncias superiores. Então, vem comigo que eu tenho vários detalhes para explicar para você. Primeiramente, vamos só relembrar rapidinho aqui o que você aprendeu na aula passada. Você aprendeu aí toda a parte introdutória para você conseguir entender o recurso extraordinário, né? A diferença do ordinário por extraordinário. Você viu comigo uma tabelinha dizendo quais são os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário e quais são os requisitos de admissibilidade do extraordinário. Nisso eu fiz uma tabela comparativa e mostrei que existem ali vários requisitos que se aplicam tanto ao ordinário como ao extraordinário. Porém, o recurso extraordinário, ele comporta requisitos a mais e que são requisitos essenciais para que o recurso extraordinário seja admissível, tá? Então, se você não tiver dentro desses requisitos, o seu recurso extraordinário, seja um recurso extraordinário, seja um recurso especial, seja um embargo de divergência, não será aceito, tá bom? Então vem comigo, vamos aprender aqui tudo sobre os requisitos dos recursos extraordinários, tá? Os requisitos complementares. Vamos lá. O primeiro deles aí é que você deve esgotar os recursos ordinários nas vias ordinárias. Isso significa dizer o seguinte, olha só, vou colocar através de exemplo para você. Se um juiz profere uma sentença e essa sentença viola uma lei federal ou viola norma constitucional, você não pode, daqui do juízo de primeiro grau, olha só, ir diretamente para o STJ ou para o STF. Isso aqui não pode acontecer. Você primeiramente deve esgotar as vias ordinárias através do recurso ordinário. Qual que é o recurso ordinário que serve para atacar uma sentença, tá? Uma sentença que seja aí prejudicial para o seu cliente? É o recurso de apelação. Isso, já está cansado de saber, né? Já está ficando igual eu, já careca de tanto saber. É o recurso de apelação. Então, você deve se utilizar desse recurso ordinário para tentar uma reforma dessa decisão judicial ou até uma anulação, porque essa decisão judicial está violando uma lei federal, tá? Uma lei federal ou norma constitucional. Então, primeiramente, você vai pedir para que os desembargadores façam aí a correção dessa sentença, tá? Então, você precisa esgotar as vias ordinárias. E o segundo grau de jurisdição é uma via ordinária, que você vai utilizar através do recurso de apelação. Interpôs o recurso de apelação, chegou lá em cima, os desembargadores proferem um acórdão negando aí a sua apelação, né? Não votando a sua apelação como provida, né? Não concorda aí com a sua opinião de que há uma infringência aí na lei federal ou lei constitucional, então, diante desse acórdão que também está violando lei federal e norma constitucional, aí sim você poderá, dependendo aí da violação, né, se vai ser na lei federal ou constitucional, se for na constitucional, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e se for violação de uma lei federal, você irá interpor o RESP, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Isso não se aplica somente nos casos de sentença. Se for uma decisão interlocutória, conforme eu falei na aula anterior, e dessa decisão interlocutória você agrava, e após você interpor um agravo de instrumento, os desembargadores do TJ proferirem ali um acórdão que viola uma lei federal ou constitucional, você também tem aí, nesse caso, a possibilidade de ingressar com recurso especial ou recurso extraordinário, dependendo aí da violação que for. Se for constitucional, STF, recurso extraordinário.
Se for federal, violação de lei federal, STJ, recurso especial para o STJ, tá bom? Olha, eu trouxe aqui para vocês algumas súmulas que é importante você grifar no seu vadimeco e também é importante você ter o conhecimento. A primeira súmula é a súmula 281 do STF, tá? Que diz o seguinte, ó, é inadmissível, olha só, como que é importante isso aqui, ó, é inadmissível, não se admite, pessoal, o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada, tá? Então, conforme o nosso exemplo aqui, que eu passei do primeiro grau, se você pula do primeiro grau lá para o STF, provavelmente você já tem essa súmula aqui que vai descartar essa possibilidade, tá? Então, os ministros lá do STF com certeza não irão aceitar o seu recurso. Então, muita atenção. Mais uma súmula aí do STJ que diz que é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. Então, perceba, nessa parte de embargos infringentes, nós já sabemos que não existe mais esse tipo de embargos dentro do nosso atual CPC. Mas você pode substituir a palavra embargos infringentes por recurso ordinário, tá? A própria doutrina diz que isso é possível, que essa interpretação é válida. Então, recurso ordinário nesses casos. Então, é inadmissível recurso especial quando cabíveis recursos ordinários contra acórdão proferido no tribunal de origem, tá? Então, você precisa esgotar todos os recursos possíveis, tá? Recursos ordinários e de todas as instâncias ordinárias possíveis, tá bom? Então, se você já esgotou, peraí, professor, já esgotei tudo, já estou no Tribunal de Justiça, já estou no Tribunal Regional Federal, já tentei de tudo e ainda estou aqui com uma decisão que está violando lei federal ou lei constitucional. O que eu faço agora? Aí sim, você já esgotando todas as vias ordinárias, você poderá então subir para o STJ ou STF. Grave isso, pelo amor de Deus. Próximo requisito: recurso interposto contra decisão de única ou última instância. Isso aqui pode até parecer igual ao requisito anterior, porém a gente tem algumas peculiaridades, tá? Que faz aqui uma grande diferença e que é importante o seu aprendizado. Então, muita atenção no que eu vou explicar agora, olha só. A gente vai começar fazendo a leitura aí do artigo 102 da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal. Então, tudo que for violar a Constituição, uma lei constitucional, uma interpretação diversa, deve ser decidido pelo STF. Cabendo ao STF, inciso 3, julgar mediante recurso extraordinário. Olha só o nome do nosso recurso aqui, ó. As causas decididas em única ou última instância. Quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, ou julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Tá? Então, se você tiver nessas 4 hipóteses, você pode ingressar com recurso extraordinário. Cabe ressaltar que quando o legislador definiu em única ou última instância, surgiu algumas regras que a gente tem que aprender porque diferencia o STF do STJ. Olha só. Primeiro que nós aprendemos que no juizado especial existe uma modalidade de recurso que não tem nome, que a doutrina chama de recurso inominado, tá?
Então você pode ingressar com recurso no juizado especial. Porém, imagine o seguinte, você está diante de uma sentença no juizado especial, uma sentença que está violando uma norma constitucional, tá? Então, violou norma constitucional, você vai ingressar com o quê? Com recurso inominado. Ingressou com recurso inominado, o que vai acontecer? Ingressando com recurso nominado, será feito o quê? O colégio recursal que irá analisar a sua impugnação contra a sentença, tá? Então eles vão reapreciar. Desse colégio recursal, nós temos aí que desse colégio é a última instância possível de recurso. Tá? Porque a Lei 9.099, ela não dispõe que você, depois disso, você vai para o Tribunal de Justiça. Não. Ela dispõe que é ali no colégio recursal. Tá bom? Pois bem, tá no colégio recursal, houve ali a decisão dos juízes. Após a decisão do juiz, se você tiver ainda diante de uma norma inconstitucional, o que você irá fazer nesse caso? Você irá ingressar com recurso extraordinário para o STF. E a possibilidade está dizendo bem aqui, ó, última instância. Então a própria Constituição Federal, ela define a possibilidade para você ingressar com recurso extraordinário, mesmo estando aqui, ó, no colégio recursal, tá bom? Numa instância bem inferiorzinha, tá bom? Então é importante que você tenha esse detalhe aí em mente. Além disso, nós temos mais uma possibilidade que está disposta na Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830, tá? Essa lei, no seu artigo 34, dispõe o seguinte: das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Olha só onde está o pulo do gato aqui, a chave do seu conhecimento. Só se admitirão embargos infringentes e embargos de declaração. Então, o que está dizendo essa lei? Quando você estiver diante aqui, ó, de uma execução que o valor foi inferior a esses 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, você não poderá apelar. De jeito nenhum, você não vai apelar. Você vai ingressar com embargos infringentes. Então, como o próprio legislador já limitou a sua possibilidade de esgotar as vias ordinárias, se você interpor aqui esses embargos infringentes e tiver uma decisão desfavorável, e mesmo assim você estiver diante aí de uma violação de norma constitucional, você pode sim ingressar com recurso extraordinário para o STF, tá bom? Essas regras que eu acabei de te explicar, elas não se aplicam, olha só, vou colocar uma observação aqui, ó. Essas regras não se aplicam ao Superior Tribunal de Justiça, tá? Isso aqui é importantíssimo você saber, ok? Então, o Superior Tribunal de Justiça não tem essas regras. E nós iremos ver agora o porquê que não. Olha só. O STJ, de acordo com a Constituição Federal, artigo 105, tem a seguinte competência. Olha só. Compete ao STJ julgar em recurso especial, olha lá, recurso especial, famoso RESP, as causas decididas em única ou última instância, olha só. E agora sim tem a chave do nosso conhecimento que eu vou grifar para você, ó. Pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do DF e territórios. Quando a decisão recorrida
contrariar tratado de lei federal, julgar válido ato de governo local, der à lei federal interpretação divergente. Mas o que nos interessa é isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso aqui limitou a atuação do STJ. Então, ó, essa parte limitou a atuação do STJ. Tudo bem? Então perceba, o legislador ele deu a competência para o STJ, porém ele limitou bem aqui, ó, dizendo que a competência será de causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados. Aqui no STF, ele não deu essa opção. Ele não limitou essa opção só pelos tribunais de estado e pelos tribunais federais. Não. Aqui está em aberto. Então aqui, ó, está aberto. OK? Aqui está fechado. Porque o legislador estabeleceu somente essas duas possibilidades. Tá bom? Olha só como é que fica na ilustração. Você está aqui, juízo ACO, primeiro grau. Seja aqui um juiz comum, seja um juiz federal, tudo bem? Justiça comum ou justiça federal. Teve uma sentença ou uma decisão interlocutória, enfim. Teve uma sentença. Essa sentença viola lei federal. Violou lei federal? Violou. Requisito de esgotar as vias ordinárias. Opa, recurso de apelação. Apelou, beleza. Chegou aqui em cima, seja um tribunal regional federal, seja um tribunal de justiça, acordam. Acordam, violou a lei federal? Violou. Então, recurso especial para o STJ, tá bom? Somente quando você estiver aí diante de tribunais de estado, que é o Tribunal de Justiça, seja o tribunal aí do seu estado, né? Não sei se você é do Rio de Janeiro, da Bahia, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, enfim, do seu estado, tá? Estado de São Paulo, ou Tribunal Regional Federal. Tá diante desses tribunais? Tá, então você está aqui diante do inciso 3 do artigo 105. Então você tem a possibilidade de ingressar com o RESP, tá bom? Então, muito cuidado com isso daí. Se você estiver aí diante de tribunais superiores, você não pode ingressar com RESP. Como assim, professor? TST, TRE, STM. Você pode ingressar lá para o STJ? Não. Até porque essas instâncias já são instâncias superiores, tá bom? Daqui você só vai para onde? Para cá, ó, para o STF. Somente se violar uma lei constitucional, tá? A mesma coisa acontece se você estiver aqui diante de um acórdão, tá? Então você fez um RESP, lei federal. Os ministros aqui do STJ corrigem aqui a violação da lei federal e no seu acórdão violam uma norma constitucional. Opa, recurso extraordinário para o STF. Certo? Próximo requisito aí pra gente finalizar, porque acho que a aula já está bem longa, se eu não me engano. Então vamos lá. O próximo requisito é: não deve discutir matéria de fato. Pelo amor de Deus, gente. Esses tipos de recurso você não está discutindo ali mérito, tá? O mérito já foi. Mérito é primeiro e segundo grau. Passou disso, já era. Acabou sua chance de discutir se o fato ocorreu, se a prova tá certa. Ai, seu juiz, mas tinha que mandar um perito, a perícia não tá certa. Acabou, meu filho. Você já passou o primeiro grau, já passou o segundo grau. Terceiro grau, a gente não está discutindo mais mérito, a gente vai discutir direito. A gente vai discutir lei, violação de lei. Se a lei se aplica, a lei não se aplica, se a sentença está violando lei, está violando norma constitucional, se a interpretação do juiz está equivocada com a lei. É isso que a gente vai discutir. Não
faça isso. Nunca leve mérito para o STJ ou para o STF, tá bom? A não ser que daqui a uns anos haja aí um precedente ou uma súmula que estipule que você possa fazer isso. Ou até uma lei, né? Ou até uma lei que mude aí a forma de aplicação desses tribunais. Mas até o momento, não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Então você não vai discutir matéria de fato. Matéria de fato você discute aqui no primeiro grau, né, com o juiz que vai analisar a sua causa. Discute no segundo grau, para tentar reformar a decisão se ela não foi legal para você, tudo bem? Mas nunca leve mérito para esses tribunais. Olha só, trouxe algumas súmulas para você. Súmula 279, súmula 454, súmula 5 e súmula 7. Todas do STF e STJ, tá bom? Vamos começar aí pela 279. A 279 diz o seguinte: para simples reexame da prova, não cabe recurso extraordinário, tá? Então, se você quer que o STF reexamine a prova do seu processo, meu amigo, tem péssima notícia para você. Aqui a gente não vai discutir matéria de fato. Então, olha só a súmulazinha aqui, ó. Com certeza, de cara, o STF vai rejeitar o seu recurso, justamente alegando essa súmula, tá bom? Próxima súmula, 454 diz: a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso extraordinário. Isso aqui é importante, tá, pessoal? O STF, ele tá lá para analisar a Constituição Federal, normas de Constituição Federal. Tá ali para analisar se existe inconstitucionalidade, se a interpretação da Constituição está certa, tá? Se está tendo muita divergência entre os tribunais. Ele não está lá para fazer ali análise de cláusulas contratuais, tá? Você fez um contrato, eu quero ver se o STF acha que o meu contrato... Ô, meu filho, o STF não está aí para isso, tá? São 11 ministros para trabalhar com milhões de processos, não vai parar ali milhões de processos para analisar se a cláusula do seu contrato tá ou não violando uma norma constitucional, tá? Isso aí é coisa de instância inferior. Súmula 5 do STJ. A simples interpretação de cláusula contratual, perceba que é a mesma coisa, tá? Interpretação de cláusula contratual não enseja o recurso especial. Então, o STJ agora não vai aceitar aí ficar analisando o seu contrato para ver se está violando lei federal, meu filho. Isso aí o STJ não vai fazer, tá? Súmula 7 do STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. A mesma coisa aqui do 279 do STF, né? Então o STJ analisa essa prova aqui pericial que não está certa. O STJ não é órgão para isso, tá? Não é instância para fazer isso. Você deveria ter feito isso aqui e aqui. Se nesses dois não resolveu, tenho más notícias para você. Sinto muito, tá bom? Então, a gente encerra aqui a nossa aula aprendendo aí esses 3 requisitos maravilhosos, e o próximo requisito, que é bem extenso, que é sobre o pré-questionamento, eu irei tratar em aula separada, tá? Então, se prepare para a nossa próxima aula para a gente tratar aí do pré-questionamento. É um dos requisitos também mais importantes que tem para o seu recurso extraordinário. Então, fica comigo e até a próxima aula.